hoje homenagem a seu Fausto, que gosta muito dela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Canta comigo que fica mais bonito. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E fica mesmo, né? Com certeza, né, Theo? Fica muito. Nossa, que delícia, gatinha. Muito obrigado. Nossa, Obrigada a você. Lindíssima, né? Que bom. Um bom dia para todos. Gente, hoje a Carol vai falar para a gente no encontro com o mestre, e assim como ela, nós estamos todos muito emocionados de ouvir a Alda, dessa presença maravilhosa dela, mas eu acho que esse encontro nosso aqui tem sido abençoado, assim, tem sido uma luz muito boa para todos nós. Espero que vocês possam fazer um bom proveito, que a Carol, né, receba as luzes do Dr. Bittencourt para nos ajudar nesse momento, tá bom? Carol, fica com Deus, um beijo, estamos aguardando. Muito obrigada, meu amigo querido, muito obrigada. Bom dia a todos, que saudade. Embalados em muita emoção, não é verdade? Agradecemos muito a Alda querida, ao Fausto, as palavras doces que ele trouxe para nós, e embalados nessa emoção. A gente vai entendendo a didática divina, né, que desse momento, que, embora cheios de saudade do abraço físico, de olhar o rostinho de cada um de vocês, a gente vai fortalecendo as nossas conexões pelas fibras do coração, pelas fibras do sentimento. E agradecemos muito a Jesus pela oportunidade, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Meimei traz uma história no livro Instruções Psicofônicas de um companheiro desejoso em fazer uma comunhão com Jesus. E eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria que a gente se posicionasse como esse companheiro que deseja ter essa intimidade com Jesus, que deseja ter essa comunhão com Jesus, que abríssemos os nossos corações para ouvir esse mensageiro celestial como esse companheiro que deseja ter essa comunhão com Jesus. E que
tenhamos a certeza desse amor que esse mensageiro celestial nutre por nós, que ele traz palavras para fazer com que a gente coloque no nosso coração os nossos sentimentos, a nossa razão para trabalhar ao nosso favor. Que a gente receba essas palavras com a doçura de quem nos conhece com profundidade e que nutre por nós um sentimento profundo de amor. Então, o companheiro fala com esse mensageiro: eu desejo sinceramente ter essa comunhão com Jesus, assim como nós desejamos. E o companheiro celestial fala assim: sim, é verdade. Você reconhece que o Cristo é o mensageiro divino. Você reconhece e o clamas e o anuncia através dos séculos. Reconhece que é Ele o amor infinito. No entanto, não te dispões verdadeiramente a servi-lo. Ainda te acomodas com a maldade. Você já entende que o que Ele nos pede é amor. Ele nos pede para amarmos uns aos outros. Mas ainda você se acomoda na ira, na agressividade, no desejo de vingança, no ódio. Você compreende muito bem que ele nos convida à paz, à harmonia, à união, à compreensão, mas você cede tão facilmente aos menores dissabores da discórdia, do dia a dia. Você cede tão facilmente à angústia que muitas vezes chega ao seu coração. Então, quando o mensageiro celestial nos coloca esses questionamentos, ele nos questiona a nossa coerência com a bagagem que nós já carregamos. Ele nos questiona sobre como nós desempenhamos esse papel na nossa intimidade. Nós que já temos essa bagagem de compreensão sobre esse Cristo, esse tesouro divino, como que nós estamos desempenhando este papel no curso da nossa existência. Quando Jesus nos convida a brilhar a nossa luz, ele não faz um quadrinho de talentos ou um quadrinho de candidatos ou de participantes a brilhar a luz. Ele convida todos nós a brilharmos a nossa luz, enxergando em nós essa centelha divina, essa luz que carregamos como filhos do Criador, como filhos do amor. Então, nessa bagagem que nós já temos a oferecer, é-nos pedido: brilhe a vossa luz. Faça aquilo que você já conhece. Se empenhe nesse papel, não mais se colocando à parte no lugar de alguém que não tem competência a oferecer, que sabe muito pouco, que tem muito pouco, ou que é muito pouco, no sentimento de menos-valia que nos desagrega, que nos afasta ou nos dissocia dessa energia luminosa sobre brilha a vossa luz, desse convite maravilhoso do brilhar a nossa luz. Quando nós pensamos no convite do Cristo, cada um do seu tamanho vai se colocando nesse papel para desempenhar essa função de oferecermos amor. Em palavras de compreensão, em silêncio diante de um companheiro que ainda não compreende o circuito do Cristo, do amor. Diante de um esquecimento da falha de um dos nossos companheiros, dentro desse momento da nossa intimidade em que nos encontramos agora, reunidos em família ali. Quantas oportunidades benditas nós estamos tendo nas mãos para desempenhar esse papel?
na verdade, de trabalhar essa coerência interna e fazer e testar essa bagagem que a gente já carrega. Oferecer compreensão, um ouvido que escuta com amor, sem julgamento, enfim, inúmeras oportunidades que nós temos. Somos muito cegos diante desse arsenal divino que já carregamos, que já podemos oferecer. Então, voltando à nossa história, o companheiro que deseja comunhão com Jesus escuta isso do mensageiro celestial e continua. Eu preciso de um consolo. É muito do que a gente pede também, um consolo para os nossos corações. E o mensageiro celestial responde para ele assim: ser um traço do Cristo a cada dia. E esse convite poderoso vai trabalhar a nossa intimidade para sermos esse traço do Cristo a cada instante, onde quer que estejamos, qualquer que seja o nosso papel nesse momento, qualquer que seja o papel que ocupemos nesse momento, na escala, na organização familiar, na organização de um trabalho, se precisamos estar em casa, se precisamos sair, qual é o papel que a gente desempenha nas estruturas, nas fibras íntimas da nossa intimidade, para sermos um traço do Cristo, onde quer que seja. E ele continua: se queres consolos, vai, esquece-te e ajuda no silêncio. Assim como no silêncio, recolhes o alento de cada instante. É no silêncio da nossa intimidade, no trabalho interno, de reconhecermos as nossas brechas existentes e trabalharmos assim, passo a passo, com muita amorosidade, pelo nosso crescimento íntimo, pelo nosso tesouro interno, pelo tesouro que carregamos da essência divina. Basta que sejamos um traço do Senhor, onde quer que estejamos, afirma o mensageiro celestial. Então, pensemos isso com muita amorosidade. Como podemos ser esse traço do Cristo, onde quer que estejamos? O trabalho, ele é contínuo. A gente faz um pouquinho, entende um bocado, estuda, se aprimora, executa, então, o nosso papel melhor, estuda mais um pouquinho, e assim a gente vai desenvolvendo a nossa intimidade com Jesus para ser esse traço do Cristo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, de Paulo de Tarso a Timóteo, ele traz uma frase para a gente, afirmando que Onesífero, que era um membro da família de Timóteo, havia o procurado na cidade de Roma intensamente, até o encontrá-lo. Essa frase seria extremamente corriqueira, mas a gente sabe que Paulo, como diz o dito popular, não dá um ponto sem nó, não é assim? Não falaria palavras ao vento. E aí, quando a gente vai destrinchar e entender a profundidade desse entendimento, dessa fala do Paulo, ele fala a respeito dessa nossa busca intensa e interna a respeito desse tesouro celestial. Se quisermos realmente termos essa intimidade com Cristo, com seus seguidores, é preciso essa busca intensa, é preciso sermos perseverantes, firmes num propósito de estarmos com Cristo, de sermos esse traço do Cristo, onde quer que estejamos. E muitas vezes a gente
se coloca numa posição de espera desse consolo. O mensageiro fala, então, para a gente dar continuidade. Paulo nos fala para sermos intensos nessa busca. E Jesus nos convida a levantar e andar o tempo inteiro, numa responsabilização com muita maturidade, uma entrega de maturidade para todos nós. Brilha a vossa luz no convite para nossa competência de já podermos ser esse traço do Cristo onde quer que estejamos, buscando afinar essas fibras com Jesus, essa nota com Jesus, com os nossos esforços diários. Agora, para que eu possa fazer uma busca intensa, eu preciso ter vontade e entender que isso é importante para mim. Eu preciso entender, Onesífero precisava encontrar Paulo porque era importante para ele encontrar Paulo. Nós entendemos, então, a importância de encontrarmos Jesus, de sermos esse traço de Jesus, onde quer que estejamos. Nós já conseguimos compreender a importância de brilhar essa luz, de buscarmos trabalhar esses valores morais que já carregamos e que precisam ser lapidados. Estevão da história de Paulo, né, que foi quem deu foi o primeiro a realmente abraçar a causa de divulgar o cristianismo. Ele era um jovem, ele era muito jovem, e é muito encantador quando ele se depara pela primeira vez, ainda muito jovem, com as escrituras de Lucas a respeito da passagem de Jesus no planeta. Ele veio de vários dissabores que não teve uma relação direta com as atitudes dele, né, mas que a gente sabe que está dentro de uma lógica divina, e que ele, o tempo inteiro na sua existência, confiava e entregava a sua vida a Deus, baseado nas escrituras dos profetas, em especial, a quem ele mais se afinizava era Isaías, que prometia a vinda do Messias. E esse Estevão, quando ele se depara pela primeira vez com a mensagem do Cristo, com a história desse Cristo, ele fala assim pra gente: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Muito semelhante à postura de Kardec, quando ele está diante das mesas girantes e ele consegue entrever ali, ele consegue perceber ali que tem muito mais do que um simples fenômeno de entretenimento. É a nossa competência para enxergar, são os nossos olhos de ver. Que isso vem sendo trabalhado na nossa intimidade, no terreno do nosso coração. Quais as sementes que a gente tem jogado no nosso terreno, porque são elas que nós estamos colhendo nesse momento de angústia, de falta de fé, de desânimo. Precisamos alimentar esse terreno fértil, bem trabalhado, bem adubado, com as sementes dos tesouros celestiais, para colhermos esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia, essa confiança
sincera no trabalho dos companheiros celestiais, dos nossos mentores, dessa equipe maravilhosa que nos oferece aconchego, acolhimento, alimento para as nossas necessidades quando nós nos colocamos à disposição sincera de sermos esse traço de Deus na vida. Então, quando Estevão olha para aquelas escrituras, escuta Simão Pedro falar sobre Jesus e fala que ali ele pressente a chave dos enigmas humanos, ele está falando sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Ele traz esse Jesus para dizer que é dessa forma que a gente vai preencher a nossa intimidade com a leveza que tanto buscamos. É dessa forma, nesse caminhar, que nós precisamos seguir e conseguir compreender essa forma de abrir as nossas angústias internas, os nossos enigmas, usando essa chave que é a lei de amor. E para isso há muito mais a examinar, afirma Estevão, porque é preciso criar essa intimidade com Jesus mesmo. E quando a gente entende que ali é a chave, que isso aí está a resposta para os meus enigmas humanos, deixa eu entender como é que é isso melhor. Deixa eu compreender o que tem por trás de tudo isso. Deixa eu me saturar nessa luz, me saciar, alimentar a minha fome, a minha sede de compreender tudo isso com profundidade. E aí vocês vejam, quando pensamos em ser um traço de Jesus, nós não estamos pensando em movimentos grandiosos, ou não, são grandiosos dentro da nossa intimidade. Mas nós não estamos falando de sermos do dia para a noite, avançarmos, evoluirmos ao nível de Jesus do dia para a noite. Talvez décadas Paulo conseguiu, não é mesmo? Com empenho, com vontade, com dedicação. Mas nós estamos falando de ocuparmos o papel que nos foi oferecido pela organização e planejamento divino para a nossa encarnação com amor. Abraçarmos esse papel com amor. Com confiança, com firmeza, com coragem. Quando Joana de Cusa pede para Jesus para segui-lo, ele pede para que esse segui-lo, seja cumprindo com as funções que lhe cabia em seu lar, exercendo o papel que lhe cabia dentro da sua casa, com o seu companheiro, com o seu filho. Isso é seguir Jesus. Quando Pedro, por exemplo, que acompanha Jesus, segue os passos de Jesus, nega 3 vezes esse Jesus, ele vai nos contar que somente no trabalho com o próximo, recebendo os doentes e ouvindo a história deles, cuidando deles, ele começa a entender essa lei de amor trazida por Jesus. Então, tem um trabalho grandioso que é dentro de um lar, dentro de uma estrutura, uma empresa afetiva grandiosa com inúmeras oportunidades de crescimento. Outro é na assistência a muitos que precisam daquele apoio, daquela ajuda. Ambos têm um trabalho grandioso na sua intimidade com Jesus, para trazer esse traço do Cristo a cada dia. E quando Estevão nos fala que encontrei o tesouro da vida, eu tenho pensado muito nessa frase há um tempo já. Porque nós temos esse tesouro
em nossas mãos há 2000 anos. Kardec, não sei se é uma melhor forma de falar, mas é como se Kardec pegasse esse tesouro e desse uma lustrada para ver se chama a nossa atenção e fala assim, olha, vocês não entenderam direito, deixa eu explicar aqui um pouquinho mais, vamos aprofundar aqui para vocês entenderem um pouco mais. E muitos de nós, e como que ainda é difícil para nós, recolher isso como um verdadeiro tesouro. Entendermos, olharmos para essas mensagens do Cristo como realmente um tesouro. Um tesouro de amor. Porque como seres únicos que somos verdadeiramente, nós somos únicos, lindamente únicos. Mas nós não podemos esquecer que somos únicos, lindamente únicos, dentro de uma multidão, igualmente, lindamente únicos. E que se todos trabalharmos em prol desse amor do Cristo, na oferta de sermos o melhor sempre, de caminharmos dentro da lei de amor, a união vai ser de amor, vai ser em abundância de amor. Mesmo que às vezes, nesse momento específico, alguns ainda não consigam compreender, façamos a nossa parte de sermos esse traço do Cristo e olharmos para esse tesouro da vida como realmente ele é. Um tesouro divino, um tesouro celestial para iluminar os nossos enigmas humanos. E só assim a gente vai conseguir trazer para esse terreno da nossa intimidade essas sementes desse amor, essas sementes desse tesouro, essas sementes do Cristo, para colhermos no nosso terreno interno a paz, a harmonia, a abundância, a felicidade plena, que a gente tanto almeja e pouco ainda entende, mas que está expandida nessa lei divina, nessa lei de amarmos uns aos outros, de conseguirmos compreender o que verdadeiramente é o tesouro da vida, que a lei de amor são os nossos verdadeiros tesouros em nossa intimidade. Muitíssimo obrigada, que Jesus nos proteja sempre, que nos continue nos fortalecendo com muito amor, com muita firmeza, e que sejamos muito firmes nesse propósito sincero, com muita intensidade de sermos um traço do Cristo em nossos papéis individuais. Muito obrigada, um beijo carinhoso no coração de vocês e seguimos unidos, conectados na nossa intimidade pelas fibras do coração. Um beijo, uma excelente semana, um excelente mês e obrigada pela oportunidade, Theo. Ô, Carol, nós que agradecemos essa belezura que você nos trouxe. Estou assim, cada quarta-feira eu fico cada vez mais transformado. Boas, que delícia, obrigado, viu? Gente, muito obrigada, querido. Nós vamos contar com a Carol em outras oportunidades, viu? Muito obrigado, viu, Carol? Que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui, se Deus quiser, viu? Muito obrigado. Gente, Manuel Felipe Santiago é a nossa casa, né? A nossa casa de amor, nossa casa querida, né? E como eu tenho falado, de vez em quando tenho oportunidade de falar e te falo, ela continua existindo em nossos corações, existindo na nossa vibração conjunta, né? Uns sustentando os outros, cada um com aquilo que pode, e sempre sob o olhar de Jesus, sempre sobre as bênçãos de Manuel Felipe Santiago. Então, eu agradeço muito o auxílio que tem nos dado nessa tarefa de divulgação, né? Nessa tarefa de estarmos juntos.
Queria lembrar que agora nós já estamos com as palestras noturnas, né? As palestras públicas, na segunda-feira com o Matheus e a equipe, na terça-feira com o Ricardo, sempre às 20 horas, também nesse canal Vídeo Senfis, né? O Ricardo alternando com o Fernando da Igreja. Nós temos na quarta-feira a equipe da Edna Mirabor, né? Essa quarta agora à noite às 20 horas, não percam, vai ter o Renato, né? Nosso querido Renato. Na quinta-feira, via Zoom, né? A gente tem a Maria Emília, e na outra semana já vamos conversar na sexta-feira, e provavelmente já seja também na sexta-feira. Estamos conversando com a Janete, já deve ser já a Carol de novo. É tão gostoso ouvi-la, né? Nós vamos ouvi-la mais vezes, né? Então, agradeço muito a vocês. Peço, por favor, que acionem o sininho, né, de notificação, que a gente vai acompanhando, né, vai vendo que está tendo, vai ampliando, vamos dizer assim, a assistência, né, e as nossas possibilidades de crescimento nos motiva, né? Tá bom? Vamos falar, então, hoje sobre o Pão Nosso, né? Nós vamos ser bastante... não vamos estender muito, mas vamos ver nossa lição dessa semana, que é muito importante a gente ouvir as lições de Emmanuel, né? Vamos começar aqui. Como o Fausto introduziu, e foi tão belamente envolvido, né? Engraçado, gente, tá? Assim, será que deu errado aqui? Deixa eu trocar aqui, peraí. Deixa eu fazer um negócio novo aqui, porque ele não ficou... vai ser assim agora, ó. Agora ficou legal. Vamos lá. Vamos à nossa leitura, então. A edição é 156, Céu com Céu, de Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 20. O Fausto lindamente leu os outros assuntos que envolvem esse versículo, mas como nós já dissemos, o Emmanuel, quando ele pega um versículo, ele tenta tirar o espírito do versículo. Ele pode ser amplo. Claro que ele se aplica no contexto em que foi utilizado, porque senão não teria sentido, né? Mas eu acho interessante como é que ele busca um tema central no trato de um versículo. Então, não é necessário a gente contextualizar, mas é só a gente trabalhar em cima desse versículo, a gente vai ouvir o que ele tem a nos dizer, que é muito interessante. Vamos lá. Mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, escrevi nema, a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Aí vai comentar Emmanuel. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Não por poderem assambarcar os recursos, por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Olha só, escrevi resplandecente, mas me perdoem, eu estou péssimo catilógrafo. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos encomendou a juntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riqueza nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. E a lei que o divino se identifica com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Muito bem. Vamos rever aqui vamos refazer essa leitura.
Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que o tema central escolhido por Emmanuel para poder tratar esse versículo é muito interessante, porque ele fala diretamente com um aspecto da nossa vida que, mesmo que a gente não possa perceber de uma forma muito, muito viva, de certa forma ele é presente. Eu acho que ele fala um pouco da inveja. Não sei se vocês percebem isso, né? Quando ele diz que a gente... Bem, mas vamos voltar aqui no versículo para a gente poder trabalhar um pouco no sentido de compreender o seu significado e as coisas que ele vem nos trazer. Vamos lá. Primeiro ele fala, mas ajuntai para vós tesouros do céu. Gente, tesouros do céu. O Fausto falou sobre tesouros do céu. Primeiro eu queria que a gente trabalhasse a ideia do que é tesouro, tá? Tesouro é riqueza. Riqueza, sob o ponto de vista da economia, não se trata de bens pecuniários, por assim dizer, ou de aspectos financeiros. É muito interessante a gente hoje associar, e eu acho que, até porque todas as vezes que a gente vê assim, os nossos governantes falando de economia, fala-se muito claramente de bancos e de finanças, né? Mas existem dois aspectos diferentes entre o aspecto da economia e da finança. Economia trata do trato com os recursos, com as riquezas. Recursos. Tesouro é o acúmulo é o valor que se dá como a um recurso. A um recurso é um tesouro. Aquilo que tem uma aplicação econômica, é algo que eu posso utilizar, que represente verdadeiramente riqueza. Eu não estou falando, nós não estamos falando, quando falamos de tesouro, quando falamos de economia, ou quando falamos de riqueza, nós não estamos falando de aspectos financeiros, né? O dinheiro pode ser um recurso, né? E é dos recursos, vamos dizer assim, dos mais difíceis de lidar, né? Vamos assim dizer. Mas não se trata de uma questão financeira, se trata de tesouro. Por isso que ele fala aqui, tesouros do céu são as riquezas que têm valor aonde? No céu. Céu aqui entendemos, ou depois ele vai falar, até em letras maiúsculas, eu acho que esse é o texto do Emmanuel que está mais cheio de letras maiúsculas, né? Páramos divinos, né? Páramos celestiais, né? Páramos são locais, né? Então, veja, tesouros do céu são aquelas riquezas que têm valor no céu, ou seja, onde vige o estado espiritual, onde os valores são aplicados ao espírito e não ao corpo. Tá certo? Então, veja, o que nós poderíamos definir como tesouros do céu, que tem a função tesouros do céu? Humildade, né? Caridade, altruísmo, desprendimento, perdão das ofensas, indulgências, como nós vimos também, né? Como a caridade, como é bem descrita no Livro dos Espíritos, né? Compaixão. Se a gente pensar bem, os tesouros do céu, aqueles valores, são as virtudes exemplificadas do homem de bem. Agora, que homem de bem nós estamos falando? Aquele que está descrito, que nós vimos na lição anterior, né? Que está descrito muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele diz o seguinte, claro, uma parte só que eu estou colocando. Homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Olha que interessante. Então, nós estamos falando que o que são tesouros do céu? São os tesouros que o homem, né, constrói no cumprimento da lei de justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. Isso são os tesouros do céu. Estes são os tesouros do céu. Então, como quando no versículo ele fala que, vou voltando lá só para a gente poder sintonizar, mas ajuntai para vós tesouros do céu, ou seja, haja como homem de bem, que vivencie esses valores de justiça, de caridade e amor na sua maior expressão, porque tais tesouros, eles não se aplicam, quando ele fala em traças, nem a ferrugem, quer dizer que eles não são corruptíveis. Os valores do céu, os valores daqueles que do homem de bem, eles não são susceptíveis de ferrugem, de traça, não são susceptíveis de corrupção, porque eles são verdadeiros, estabelecidos, né? Então, por isso que ele fala de ferrugem e traça, onde os ladrões não penetram nem roubam, mesmo porque que eles são inalienáveis. Tesouros do céu são tesouros que você constrói em si mesmo, eles não são externos a você. Então, eles são inalienáveis. Não há como serem roubados.
Não há como ser penetrados. São como, quando eu falo sobre a questão quando eu penso na questão da alegria, vocês já perceberam como é a questão da alegria? Quando estamos alegres, temos uma sensação muito feliz, de uma satisfação, de uma plenitude, nós podemos, de alguma forma, tentar comunicar essa plenitude que sentimos, principalmente quando nós percebemos a mão de Jesus sobre nós, né? É da maior plenitude que pode haver, íntima, que a gente possa ter. A gente pode até tentar comunicar, expressamos através das nossas expressões faciais, do sorriso que não contemos, da satisfação, é como se fosse uma descarga de adrenalina, de endorfina, não sei até qual é o termo que se usa, né? Mas que dá uma sensação prazerosa muito grande em nós. Nós podemos, isso ninguém sente por nós é que sentimos. É inalienável essa sensação. Da mesma forma, as virtudes verdadeiramente construídas em nós mesmos, aquelas que são exemplificadas, são ditas pelo homem de bem, são inalienáveis. São conquistas individuais. Eu digo isso, sim, claro, como também foi dito, né? A Carol até falou que não é uma coisa que a gente, de um dia para a noite, já tem, fazendo igual Jesus, né? Mas, enfim, são construções que nós fazemos, são solidificadas, são estruturadas em nosso coração, então elas são inalienáveis. Isso não causa, não há como alguém possa nos tirar tais coisas. Podemos, evidentemente, como estamos sujeitos às nossas intempéries, nós estamos num caminho de aperfeiçoamento, né? Eu não gosto de dizer que somos imperfeitos, não, porque nós somos perfeitos para o mundo no qual estamos. Perfeito para o estado que estamos. Jesus disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Né? Então, de fato, caminharemos para essa perfeição, mas somos perfeitos para o caminho que estamos, porque senão Deus Pai não seria soberanamente justo, nos colocando em algo que não fosse perfeito para a nossa necessidade. Então, eu não gosto de dizer que somos imperfeitos. Né? Estamos em aperfeiçoamento para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai. Não tenha dúvida. Então, veja, na medida que construímos esses aspectos da perfeição em nós, estamos no caminho da construção, isso é inalienável. Isso cada vez mais se torna ferramenta de construção para a nossa perfeição. Então, são inalienáveis. Então, eu acho muito interessante quando fala de tesouros do céu, é porque, na verdade, quando construímos o nosso caminho de sermos homens de bem, nós estamos construindo valores inalienáveis, tesouros do céu, né? Eu acho que é essa percepção de tesouros do céu, né, que são excelentes. Aí ele fala, e aí que essas duas sentenças, assim, as duas sentenças agora me falou fundo, que eu falo assim, ai meu Deus, olha eu aí. Olha, primeiro que ele começa assim, em todas as fileiras cristãs. Por que ele fala em todas as fileiras cristãs? As pessoas têm mania de dizer assim, os cristãos, como se fossem, vamos dizer assim, uma só especialidade de cristãos. Não, existem correntes cristãs distintas. O fato de sermos cristãos quer dizer que elegemos Jesus, né, como nosso guia e modelo, nosso mestre. Ok. Bem, nós espíritas somos cristãos, podemos dizer cristãos, mas os protestantes também são cristãos, os católicos são cristãos, né? Existem várias correntes cristãs, existem várias fileiras, frentes de trabalhos cristãs. Todas elas, cada uma delas se diferencia uma das outras por detalhes ou por questões que têm muito mais a ver com as disposições individuais ou dos processos de crescimento, pelas necessidades de quem faz as fileiras, do que propriamente com Cristo. A ideia do Cristo, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós podemos encarar o Cristo de várias maneiras, mas o aspecto moral ele é indiscutível. O que vai separar são a necessidade ou não de rituais, de celebrantes ou não, são aspectos talvez filosóficos na interpretação do Evangelho, na interpretação de Jesus. Mas são todos cristãos. E são todos segundo a necessidade daqueles que compõem tais fileiras. E em todas, eu acho interessante que Emmanuel, ele procura ser, e aí o compromisso dele com a claridade das informações que faz, né? Aí ele vem dizer o seguinte, que em todas, né, todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa, olha só, ambiciosos de recompensa. Eu acho interessante quando ele fala ambiciosos, nós entendemos a ambição, essa ambição, né?
Há quem possa trabalhar a questão da ambição como anseio de buscar algo que projetamos de positivo, então ambiciono a minha perfeição, mas eu acho que ambição não se reflete aí. Ambição tem mais a ver com aquela árvore do egoísmo, é um fruto da árvore do egoísmo, quando você ambiciona vantagem, ambiciona conquistas num campo que não seja da iluminação. Veja, ambiciosos de recompensa, que presumem encontrar. Eu acho muito interessante que quando ele fala na questão de recompensa, eu acho que só aí já define o caráter daquele que, embora engrosse, né, faça parte da fileira cristã, ou seja, teoricamente, anseia ou é movido pelas orientações do Cristo, né, ainda tem em si essa ideia dualista de castigo e recompensa. Porque, veja, ambiciosos de recompensa. Já é, e ele não é diferente de um de nós, quando fala dessa pessoa que é ambiciosa, estamos falando de nós mesmos, né? Porque nós ainda nos movemos, ainda somos muito ocupados pelos esses frutos da árvore do egoísmo, né? Ou seja, pela ambição, pela vaidade, por uma série de aspectos, mas em todas as fileiras não é privilégio do Espiritismo, né? Se misturam, existe entre nós, existem muitos de nós, aqueles ambiciosos de recompensa, né? Que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança, olha só, mais um aspecto negativo, contra todos aqueles que, pelo fato, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na Terra. Então, veja, consegue enxergar naquele que consegue mais possibilidades na Terra, fala assim, a lei de Jesus vai chegar em você, é porque você não faz tesouro no céu. Estou vingado. Eu não tenho a sua Ferrari, mas você vai ver também, porque isso não é tesouro do céu, não. Eu faço tesouro no céu, porque eu estou entendendo Jesus e você não. Dedicando. Olha só, nada mais estou sendo, né, utilizando dos recursos de conhecimento, não de entendimento. Se eu tivesse entendimento assim, eu não fazia, né? Para poder satisfazer uma necessidade que eu tenho por um aspecto que ainda está deficitário, ainda necessita de muito trabalho para que eu possa, né, trabalho de aperfeiçoamento, em que eu tenho esse dualismo muito presente e que eu necessito de castigo ou de recompensa. Aí é como se ele dissesse assim, você está investindo aí nesses tesouros que não são do céu, então você vai ver, você vai ter seu castigo. Não é verdade? Eu acho que existem essas coisas. E o Emmanuel traz isso com muita claridade. Quando ele fala em todas, ele quer dizer o seguinte, que nós, pelo fato de abraçarmos o Espiritismo, não estamos isentos dela, não. Nós também somos susceptíveis a ela. É importante eu acho importante que nós estejamos atentos, porque é exatamente nessa sementinha, né? É exatamente nessa questãozinha que às vezes a gente não trata muito bem, mas fica utilizando, se escudando nesse conhecimento para nos tranquilizar. Na verdade, nós estamos tamponando, é importante entender, tamponando algo que se manifesta extremamente poderoso em nós mesmos, que é exatamente a ambição. A necessidade de trabalharmos essa dualidade de recompensa e castigo que nós temos utilizado na vida. Olha, você está rico? É porque você não está fazendo tesouros do céu. Eu não. Eu, na minha pobreza, eu faço... Né? Isso é uma vaidade, sabe? Da mesma forma que existem ambiciosos nesse processo. Deu para entender, gente? Eu fico às vezes parece que eu fico assim brincando, um pouco brincando falando disso, mas é que a gente busque compreender, por mais que seja... Não estou afirmando que seja uma coisa extremamente presente, ou seja uma coisa que nos marque necessariamente. Mas na nossa caminhada, em que é uma busca muito grande e uma oferta muito grande de prazeres, em que tateamos aqui a colar na busca das nossas satisfações, principalmente no campo intelectual, né, que é muito importante, afinal de contas, nós temos que dominar, nós temos que compreender tudo, essas coisas externas todas, e ter uma opinião a respeito de tudo, né? É muito interessante que a gente possa nos identificar nas menores coisas para poder saber, às vezes, onde está a sementinha, onde está aquele grilhão que nos impede de caminhar, onde está aquela pedrinha que tem nos causado dificuldade em caminhar, a pedrinha que fica entre o sapato e o nosso pé, não no chão do sapato, entre o sapato e o nosso pé, que é pequenininha e que nos provoca dor e nos
e não permite que a gente caminhe com tranquilidade. Muitas vezes está nesta visão que a gente tenta tamponar, porque acha razoável que façamos uso dos recursos materiais. Não é verdade? Aí, vamos continuar, porque Emmanuel vem nos trazer. Ele fala, o que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Continuando essa história. Ódio disfarçado aos semelhantes. A gente se escuda, né? A gente se estrutura nessa fala, nessa questão de que é tesouro do céu, para justificar algo em nós que não está trabalhado, que é evidentemente esse ódio. E a Emmanuel já coloca como ódio. Olha que interessante. Aí eu falo assim, meu Deus, eu, pessoa boa que sou, como diz a Gabi, que dou aulinha de evangelização, ter ódio no meu coração, nunca, não tenho ódio no meu coração, mas ele não se manifesta de forma histriônica, como imagina em ódio. A gente fica imaginando que a gente tem a cara do lobo mau, que ruge e faz assim com as unhas. Não, peraí. O nosso ódio é nocivo, porque muitas vezes ele é disfarçado, a gente utiliza desses recursos que a gente apreende fora, apreende, eu digo, a gente passa a ter conhecimento, mas não compreende, para justificá-lo e disfarçá-lo. Né? Então, se eu confio, quantas vezes eu ouvi falar assim, Deus há de fazer justiça e vai quebrar o braço desse miserável? Né? Você já não ouviu isso antes? Né? Deus há de me compreender, há de fazer justiça e arrancar esse dinheiro desse malvado. Não é possível que gente malvada como essa pode ser tão rica. Olha o ódio. Disfarçado de uma... disfarçado não. A gente tenta fazer uso da justiça que não nos cabe. Afinal de contas, nós estamos fazendo julgamentos, né? A justiça pertence a Deus, para poder definir aquilo que satisfaça o nosso ódio disfarçado, a nossa inveja, né? A nossa ambição de recompensa. Ah, posso ser pobre aqui, eu não estou conseguindo comprar Ferrari, mas hei de ter tesouros no céu, porque com esse meu sacrifício, é sacrifício de fato, né? É muito interessante isso. Olha como é que ele continua. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros, aí sim, ele está falando que se traduz em dinheiro, né? À frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Olha que interessante. Não é assim que se faz? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente fala assim, né? Eu não tenho esse dinheiro aqui, eu estou vivendo essa penúria, mas você vai ver, eu vou estar no paraíso enquanto você vai estar lá se arrastando. O que adianta esse dinheiro se você não tem amor no coração? E você tem muito amor no coração falando isso, né? Quer dizer, você usa, como eu já disse antes, você usa desse conhecimento para justificar, né, um ódio disfarçado. Certa vez conversávamos sobre, no estudo que a gente estava fazendo, falando que havia um carrasco, né, uma pessoa que tinha feito mal a uma determinada vítima. E aí ele se propõe a tratar dessa vítima. Eu estou reduzindo. No final, a vítima estava em pior situação daquele que era o seu carrasco, aquele que havia feito mal a ela, pelo menos naquela circunstância, né? Nós entendemos que a relação entre vítima e carrasco, ela se alternam até que haja compreensão de ambas as partes. Mas ela reencarnaram ele muito bem, vamos dizer, o que havia feito mal naquela encarnação anterior, e aquela que havia sofrido na mão dele, em péssimas condições físicas, mentais e tudo. Assim, mas, puxa, ela como vítima, por que ela sofria tanto? Porque ela não se permitia entender a sua responsabilidade. Ela se ancorava, ela se baseava, se justificava imensamente no fato de ter sido vítima, né? Para poder agir de forma ruim, de não caminhar em favor do bem. A mesma coisa acontece. Às vezes, a nossa insatisfação, a gente acha que está justificado na questão de achar que estamos construindo tesouros no céu, né? O que, na verdade, o que nós estamos fazendo é cada vez mais nos enraizando em valores terrenos, na medida que a gente compara como vantagem, como benefício, e não só encara como benefício as vantagens de dinheiro financeiras ou de recursos materiais excessivos que o outro possa ter, encarar isso como real valor, um valor para si, um valor de algum benefício, de algo bom, né? No Evangelho segundo o Espiritismo dizem, uma das maiores barreiras para o desenvolvimento da alma
é o benefício, como é que ele fala? Muitos recursos financeiros, a riqueza uma riqueza é um obstáculo muito difícil de ser ultrapassado pelo espírito, porque acende a vaidade, né? Agora, há de se entender, quando fala dessa riqueza material, muitas vezes não é de quem a desfruta, é de quem deposita extremo valor nela. Aí sim torna-se um obstáculo. Às vezes a riqueza pode ser um obstáculo muito grande para aquele que não a tem, e não ser para aquele que a tem. É o valor que se coloca nos bens materiais que se torna obstáculo. Então, da mesma forma, quando a pessoa tem isso como um obstáculo para ela não tendo, ela pode utilizar, mas eu faço tesouros no céu, achando que aquele padecimento que ela tem não é fruto da falta de um bem material, é fruto do valor que ela dá a algo que ela não tem. Dá para entender? É como a fome. Às vezes a gente fala assim, é importante que a gente sacie a fome dos nossos irmãos? Sim, é muito importante. Mas é mais importante que ele não tenha fome. Eu estou complicando um pouco? Assim, desculpa, mas assim, é mais interessante que ele encontre em si recursos para ser grato na possibilidade de enfrentar as suas necessidades de crescimento como espírito imortal, né? E não fique entregue ao vitimismo de não ter o que comer. Eu não chamo vitimismo, eu acho ofensivo isso. Mas se não, eu acho feio falar, você é vitimista e tal. Não é acolhedor. Ele não se entregue à situação, eu não tenho pão, então eu padeço. Sabe? Não. Deus proverá, desde que você tenha confiança. Mas estabelecer comparações, dizer que eu quero recompensa, isso é castigo. Eu permaneço na fome. Mas se eu enfrento, né, porque a gente tem fome de tudo, né? Se eu enfrento as minhas fomes e analiso as minhas fomes, eu encontro no recurso da fé, né? Na fé, recurso para largar a minha fome, tendo ou não o que comer. Dá para entender? É como a riqueza é obstáculo para o crescimento do espírito, tendo ou não riqueza. Porque a riqueza é um valor tão grande que sem ela eu me sinto tão depreciado, eu me sinto tão desolado, eu estabeleço relações de ambição, eu estabeleço relações de inveja, que não são virtudes do céu, não são virtudes do homem de bem. Não é interessante? É importante a gente ter isso. Olha, aí, na verdade, o que eu estou fazendo? Ódios disfarçados semelhantes. Né? Por isso que riqueza, tendo ou não, né, tendo ou não bens materiais, ele é um obstáculo sério para o crescimento do espírito imortal. Por não poderem assabancar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Olha que horror. Né? Veja, ele continua aqui, que eu acho muito interessante. Ele fala, contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Olha só. Quando ele fala laboratório da natureza, eu acho muito interessante, porque o que é laboratório da natureza? O laboratório da natureza é a Terra, onde nós estamos, não é fato? Muito bem. E o que ele chama de laboratório da natureza? Ou seja, daquilo que é natural. O que é natural? Vamos pensar aqui, natureza natural. Né? Natureza vem de natural, aquilo que é porque é. Ela existe, ela é divina. Natureza é uma coisa divina. E o que é a lei natural? É a lei de Deus. Então, o laboratório da natureza é nos colocar à mercê da lei de Deus. Nós podemos encará-la como uma oportunidade de crescimento pessoal, né? Ou podemos encará-la como um obstáculo, se nós temos uma questão de que a riqueza é fundamental, um extremo valor. Ou se temos que a lei de Deus é obstáculo para nós. Mas veja, a lei natural é a lei de Deus. Isso está no livro dos Espíritos das Leis Morais, na questão 614, que devemos entender por lei natural, ou seja, nesse laboratório da natureza, onde vige a lei natural. Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele é infeliz quando dela se afasta. Olha que interessante. Uma coisa liga a outra e vai caminhando. Então, quando Emmanuel fala do laboratório da natureza, é onde nós nos colocamos para vivenciar ou para experimentar
ou para estarmos, né, na obediência da lei de Deus. Porque, olha, essa lei natural, ou a lei de Deus, é que indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E que ele é infeliz quando dela se afasta. Quando eu me afasto dela, é quando eu desfaço um ódio, ao invés de tratá-lo. Né? A lei natural, né, não diz assim, não, você não deve odiar, não. Não é assim que ela está dizendo. Existem determinadas coisas que são frutos dos nossos processos, de nossas escolhas equivocadas ao longo de nossas encarnações, que nos suscitam emoções das quais não temos controle. Mas se ela nos é suscitada, ela é nossa. Então ela não está dizendo assim, não sinta isso, não sinta aquilo. Não, ninguém tem controle sobre o que sente. O que ela nos convoca, a lei natural, a lei de Deus nos convoca é tratarmos dela. Elegermos o que verdadeiramente queremos em termos de desenvolvimento pessoal e tratarmos esse caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei natural reflete isso. Então, se o sentimento que nos suscita é o do ódio, né? Como se fala, um amor adoecido, como diz o Chico, né? Assim, se é do ódio, que tratemos dele. Que não sejamos integralmente ódio. Vamos tratar do ódio. Não é verdade? Vamos ver o que nos suscita o ódio, porque isso está revelando o que em nós não está sendo tratado segundo a lei natural, segundo a lei de Deus. Não é verdade? Então, olha, contudo, continuando aqui, contudo, não será por entregar ao corpo ao laboratório da natureza que a personalidade, olha quando ele fala personalidade humana, ele está falando aqui as expressões momentâneas do homem, a sua personalidade, com as características que devem ser trabalhadas para o desenvolvimento do espírito imortal, encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Porque ele fala da personalidade, ele está dizendo assim, não é com esses valores personalistas, individualistas, egoístas, que nós vamos encontrar planos da beleza resplandecente. Onde é que a beleza resplandecente, letra maiúscula, que ele mais uma vez coloca aqui para a gente entender, né? Beleza resplandecente são o céu. Ele estava falando tesouros do céu. É a beleza resplandecente, é o céu. Não é interessante isso? Olha só. Contudo, não será por entregar ao corpo o laboratório da natureza, certo? Brilham santuários, eu falei já da beleza resplandecente, certo? Brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas. Mas é imperioso considerar que as regiões imediatas à atividade humana, ou seja, aqui, né? Regiões imediatas à atividade humana. O que são as regiões imediatas à atividade humana? São aquelas onde nos encontramos encarnados, é aqui onde exercemos nossa atividade humana, né? Com nossas personalidades, onde a personalidade se manifesta, né? E também, né? E também no campo espiritual, mas mais próximo à atividade humana, mais ligada às questões materiais. É tudo um conjunto só. Existem aqueles das atividades humanas em que tem os trabalhadores, como nossos anjos protetores, que estão trabalhando, né, mais imediatamente a atividade humana, né, mas nos auxiliando espiritualmente. Agora, existem aqueles que estão ligados às atividades humanas na produção de aspectos materiais. Aí, seja desencarnado, seja encarnado, encontramos imensa cópia de traças e ladrões. Né? Nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Dá para entender? Quer dizer, mesmo entre nós, homens encarnados, e aqueles não muito encarnados, né? Ou seja, aqueles, quando digo muito encarnados, que já estão vinculados às questões terrenas, que parece que estão encarnados, né? Ainda aqueles que estão além do sepulcro, ou seja, que já desencarnaram, nós vamos encontrar também, né? Que ainda encontram na cidade humana, ainda encontra muito ladrão, muita traça, muito ladrão, muita coisa corrompida. Mas por quê? Porque há corrupção. Porque os valores verdadeiramente construídos, tesouros no coração, eles são inacessíveis para quem tem esse interesse. Eles são inalienáveis. Aquilo que eu construo verdadeiramente para o céu são inalienáveis. Aí ele continua. Quando o mestre nos recomendou a juntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos dilatar os valores do bem na paz do coração, é o que nós temos dito. São as virtudes construídas, são aquilo que para nós
verdadeiramente constitui aquisições que não são alienáveis, é que verdadeiramente fazemos tesouros no céu. Eu lembro da história que eu achei muito interessante certa vez, que a gente... O que era mesmo, gente? Eu ia falar uma coisa para vocês que eu achava muito legal. Mas vamos lá. Porque meus amigos aqui falaram, não precisa falar isso não, Theo, vamos em frente. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui roteiro celeste. Olha que interessante que Emmanuel usa a palavra adequada. O homem que adquire fé e conhecimento, olha que coisa interessante. O que é fé? Fé, nós vimos já no estudo anterior, que ele pode se expressar de duas maneiras, tá? A fé, no campo intelectivo, é crença. Eu acredito. Tem a ver com conhecimento. Eu conheço e acredito. Ok. Sei que existem... Não acredito em bruxas, por exemplo. Né? Isso é no campo do acreditar. Então, eu tenho fé no sentido de acreditar que não existem bruxas. Mas que elas existem, existem. Aí estou expressando a minha fé no campo emocional de que eu sinto medo de bruxas. Tá certo? Então, quando ele fala fé e conhecimento, ele quer dizer o seguinte: estudemos e tenhamos confiança. Nós desenvolvemos a verdadeira confiança. Aquela história que a gente fala do espiritismo, não é conhecimento para a construção da fé, é a fé construída emocionalmente na confiança, tá certo? Aí nós construímos o nosso raciocínio utilizando os conhecimentos que nos chegam. Então, conhecimento é coisa externa, fé é coisa interna. Quando eu digo externo, o conhecimento está ali, você pode acessá-lo. Né? E o bom uso você vai fazer tendo em si a confiança, é no campo emocional. As nossas escolhas, isso os marqueteiros já sabem, elas não são feitas pelo campo racional, não. As nossas escolhas são feitas pelo campo emocional. Não é verdade? A gente não escolhe esse azul... oceano profundo, porque racionalmente é melhor. A gente escolhe porque a gente amei o azul. Não é assim? Eu estou vendo aqui a minha amiga Patrícia, que está com a blusa rosa, fúcsia. Ela escolheu racionalmente esse fúcsia, porque vai bem, sei lá. Não, ela escolheu o fúcsia, porque ela ama o fúcsia rosa, ela acha que ela fica linda. E fica mesmo linda, está linda. Não é verdade? Mas por quê? Porque é um campo emocional que a gente faz as escolhas. Então, se a gente tem fé e conhecimento, puxa vida, tem instaurado no campo, no local onde eu faço as minhas escolhas, ele é gerido pela confiança que eu tenho em Deus, os conhecimentos caminham, movidos por essa fé. Aí ele fala virtude e iluminação. Puxa vida, que coisa interessante. Eu penso que virtude são aquisições que o homem faz para a sua alma, né? E que também são iluminações que ele faz. Não é verdade? Tem a ver com fé e conhecimento. A virtude é aquilo que eu construo em mim. E iluminação é a capacidade que eu tenho de ver e de julgar esclarecimentos sobre as coisas. Nos recessos divinos da consciência. Ele perguntou onde está a lei divina no Livro dos Espíritos. A lei se encontra na consciência de cada um. Então, veja, eu alimentando a fé, eu reestruturando, eu fazendo, me iluminando na medida que eu coloco em prática, né? Essas virtudes que eu estou construindo em mim. Eu tenho um roteiro, eu tenho um roteiro celeste. Não vai ser pela inveja ou pelo ódio disfarçado. Quem aplica os princípios redentores que abraça, olha que interessante, você lembra que ele colocou a palavra aplica. Redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. Essa carta é como se fosse a verdadeira indulgência, indulgência papal, né? A indulgência espiritual. Eu tenho uma carta que garante. Como é que essa carta é escrita? Essa carta de recomendação para os páramos divinos. São as minhas atitudes. É a aplicação da fé que eu construí em mim. E quem trabalha diariamente na prática do bem vive amontoando riqueza nos cimos da vida. Mais uma vez ele coloca cimos, letra maiúscula, vida, né? Letra maiúscula, porque está falando da vida maior, e não essa expressão momentânea. A gente vai construindo, vida é o que vive o espírito eterno, por isso que essa vida de V maiúsculo. Né? Então nós estamos amontoando riquezas para o céu. Ninguém se engane nesse sentido,
né? Além da terra, fuge em berço, Senhor, nos páramos celestiais. Veja, ele coloca em letra maiúscula, ele está sempre falando em letra maiúscula, porque está falando das condições sublimes, mas não será pela inveja, não será pelo ódio disfarçado. É necessário possuir luz para percebê-la. Eu sempre digo, aí faço a ideia analógica, né, de um quarto com a lâmpada de 40 velas. Quando você acende hoje 100, você vê que o quarto é bem maior. Né? É necessário que você tenha, você consiga iluminar-se, desenvolver. Não é o ódio que você sente, mas é o que se trata desse ódio. Não é a percepção de que, porque eu tenho dor, aí eu mereço. Não. É como você trata essa dor. É como você, estruturado na sua fé, no campo emocional, buscando conhecimento para te orientar, mas pesando com a fé, se iluminando, trabalhando, aplicando para construir verdadeiramente virtude. A virtude só se constrói pela aplicação, né, da compreensão que você adquire estruturada pela fé. É a lei que o divino se identifica, é da lei que o divino se identifica com o que seja divino. Né? Você não vai encontrar paraíso senão aquele que houver construído em seu coração. Porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Lembra? Ninguém encontrará o céu que não seja aquele que você construa em seu coração. Olha que interessante. Essas considerações são as que finalizam de forma mais fantástica aqui para a gente, que ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no seu coração. Deixa eu mudar aqui a tela. Gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu acho que eu fico meio complicadão, fico empolgado, peço perdão para você se por acaso eu não trouxe muito esclarecimento. Eu queria aproveitar que nesse momento nós estamos aqui reunidos, lembrar mais uma vez que não deixe de dar, né, de prestigiar nossas palestras noturnas, estão sempre aí, nós tentaremos divulgar na melhor forma possível. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, o amparo que tem nos dado, e vou aproveitar que nós estamos aqui reunidos, vou pedir o Fausto, né, Fausto? Será que você teria disponibilidade de fazer aqui uma oração para a gente fazer o encerramento de hoje? É possível, nosso amigo? Já estamos no ar. Possível, sim, senhor. Com certeza. Vamos lá, meu amigo. Então, meus queridos irmãos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer o querido Dr. Bittencourt e toda a sua equipe pela presença maravilhosa, trazendo para cada um dos nossos lares o alimento para o corpo físico, mas, acima de tudo, para o nosso espírito. E assim, Mestre Jesus, em teu santo nome, em nome de toda esta equipe valorosa, comandada pelo nosso querido Dr. Bittencourt, nós queremos te agradecer. Agradecer toda a assistência que nós recebemos neste momento, agradecer a ajuda que estamos recebendo em nossos lares, as nossas atividades físicas e espirituais, e pedimos carinhosamente, Senhor, que abençoe o nosso planeta Terra. Neste momento pandêmico, que as tuas luzes possam envolver aqueles que têm comando, especialmente na medicina, trazendo a paz e harmonia para aqueles necessitados, que possa abençoar todos os comandantes de das nossas cidades, dos nossos países, especialmente o nosso país, envolvendo-o com alegria, com calma, com justiça e serenidade. E assim, querido mestre, que seja para o seu coração amoroso todas as benesses, e que ao sairmos deste encontro, possamos sentir a suave energia de ver o amor do próximo, sempre manifestando nos corações de todos os homens da terra. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Fausto querido. Gente, um abraço a todos. Obrigado, Senhor. Fiquem com Deus, viu? Obrigado.